Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Rosana. Nós estamos fazendo o módulo Profetas e Profecias, e hoje nós vamos começar o nosso capítulo Os Profetas do Antigo Testamento. Espero contar com vocês, né, que nós possamos juntos estudar mais esse tema, um tema que vai ser curto, mas é muito relevante para a nossa caminhada cristã. Vamos então começar? Ótimo. Os 17 livros proféticos do Antigo Testamento complementam os 17 livros históricos. E a ênfase não é tanto histórica, mas exortativa. O tom dos profetas no Antigo Testamento ele é mais intenso, um tom mais forte, né, de autoridade, certo? E eles eram arautos notáveis, trazendo conselho e admoestação na época das grandes crises nacionais. Além de censurar as falhas passadas e advertir diante dos perigos do momento, os profetas, eles assinalavam, eles apontavam para o futuro, certo? Dando orientação aí aos reis, aos sacerdotes, a toda a nação. Vamos ver as funções dos profetas? Então, os profetas de Israel, eles foram chamados para o serviço emergencial, em contraste com o serviço regular dos sacerdotes, anciãos e reis, que era um trabalho que estava ali cotidianamente, né? Nós sabemos que haviam 3 tipos de unções no Antigo Testamento, né? Era unção para rei, para sacerdote e para o profeta, tá? E os sacerdotes, anciãos e reis, eles estavam ali todos os dias trabalhando, né? O sacerdote no seu ambiente, o rei governando, os anciãos dando seus conselhos, e aí a gente vê que entra a figura do sacerdote. E eles, além de serem do profeta, além de eles serem os profetas, que em hebraico é Navi, né? Também recebiam o nome de videntes, por conta das visões. Então, para que um profeta fosse considerado, tivesse renome, uma das questões, das funções importantes é que ele tinha visões e, com isso, ele trazia orientações de sabedoria para o povo, certo? Também eram sentinelas, pastores, e esses termos indicam as suas funções quando eles eram chamados por Deus para interpretar e anunciar a palavra do Senhor ao seu povo. Quantas funções, não é? Entre essas funções também podem ser observadas 3 classificações, certo? Então, eles eram porta-voz especial de Deus, que é o termo profeta, né? Que significa falar ou representar, proferir. Sua tarefa mais importante era agir como embaixadores ou mensageiros divinos, anunciando a vontade de Deus para o povo, especialmente em épocas de crise. Eram, acima de tudo, pregadores da justiça, na época da decadência moral e espiritual, e quase sempre numa posição isolada. É que os profetas eram videntes, aquilo que nós acabamos de falar, né? A credencial de um profeta verdadeiro de Deus era a habilidade de penetrar o futuro e revelar. Então, Deuteronômio 18, 21 e 22 vai falar sobre isso, né? Inclusive, essa fala se refere a Moisés, né? Como ele era com Deus, como ele tinha intimidade com Deus e as suas responsabilidades ali. Então, a habilidade da vidência autenticava a mensagem como divina, porquanto somente Deus conhece o futuro. Nós vemos, por exemplo, nos dons, né? O dom de conhecimento, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, né? A palavra de conhecimento é algo que está aí, que o conhecimento está à mercê de todas as pessoas, basta buscá-lo, né? Mas a sabedoria, ela vem de Deus. Então, quando a gente olha para esse profeta, para
essa habilidade, né, de ser vidente, é porque ele está revelando coisas que vão acontecer futuramente, né? E isso só Deus mesmo pode mostrar. Aí, quando o profeta tinha essa habilidade, ele era muito respeitado. Por intermédio dessa função profética, Deus chamou a atenção para o programa futuro com relação a Israel e as nações, elaborando depois o que havia esboçado nas alianças e nos antepassados. Então, a gente vai ver nos profetas que eles falaram do plano de Deus em relação a, a Israel, né? Por exemplo, Miqueias, ele vai dizer assim: "E tu, Belém Efrata, posto que pequeno entre as nações, de ti me sairá o guia que há de apacentar o meu povo." Ou seja, ali nessa profecia, Miqueias está revelando que um dia veria o Messias, né, o pastor, o guia, aquele que estaria apacentando o povo. E vemos também Isaías, né? Porque Isaías ele tem é o maior livro dos profetas e inclusive ele é o maior livro com dados, com profecias que remetem ao Messias, né? Então, ele é conhecido, inclusive, como profeta messiânico, né? Devido às tantas revelações, como o Messias sofreria, como ele iria nascer, né? Quem ele seria. Então, a gente vê o respeito que há nos livros proféticos devido a essa habilidade da vidência, certo? A outra função do profeta é que ele era o professor da lei e da justiça. Então, os sacerdotes e levitas, eles seriam os professores normais ali de Israel, né? Mas os profetas também receberam essa função quando o sacerdócio degenerou. Ou seja, enquanto o sacerdócio estava andando bonitinho, ensinando a lei, fazendo o que era certo, tudo bem. Mas quando o sacerdócio caiu, e isso aconteceu, nós vemos, por exemplo, o livro. É, nós vemos um dos livros dos profetas menores em que ele alerta os sacerdotes. Malaquias é um deles, tem outros também, né? Mas Malaquias é um deles e ele vai falar sobre a degeneração ali do sacerdócio, como deveria ser como as ofertas deveriam ser feitas. Nós vemos também o profeta Ageu alertando o povo no pós-exílio, né, sobre a casa de Deus e como ela precisava ser restaurada, sobre o indiferentismo em relação ao culto. Então, assim, os profetas, eles estavam ali nessa função também. Quando os profetas, que eram os sacerdotes, os levitas, estavam em queda, então Deus levantava um profeta e esse tinha autoridade para corrigir e para trazer essa repreensão, essa disciplina ao povo e às autoridades constituídas. Quando os profetas ensinavam, geralmente o contexto era um contexto de julgamento. E nós vamos ver isso muito claro, né? Quando a gente vê, por exemplo, Jeremias falando, né, da decadência de Jerusalém, né, de Judá. Nós vamos ver Ezequiel alertando também lá no pós-exílio. Vamos ver Daniel com o seu contexto profético para a humanidade. Então, essas são as funções dos profetas. Qual que é a relação entre profeta e sacerdote? Isso é muito importante para nós entendermos, porque às vezes a gente pensa, é tudo igual, cada um, eles fazem as mesmas coisas, então nós vamos observar isso um pouquinho, certo? Então vamos lá. Embora os dois fossem designados por Deus para o serviço religioso, eles tinham diferenças importantes. Então, quanto ao chamado, certo? Os profetas eram chamados e designados por Deus individualmente, ao passo que os sacerdotes eram designados em virtude da descendência de Arão. Vamos lá na lei, quando Moisés institui, né, o culto, quando eles constroem o tabernáculo, aí ele vai dizer que os filhos de Arão serão os sacerdotes, né? E entre eles haverá o sumo sacerdote, que no caso era
o Arão foi o primeiro, depois a gente vai ver Eleazar e assim por diante, Finéias, né? E os sacerdotes não, né? Eles eram chamados, nós vemos Amós, né? Estava lá cuidando dos seus animais, boiadeiro, né? Pecuarista, trabalhando lá na agricultura, um poeta, nós vemos isso em Amós, e ele é chamado então para ser profeta. Vemos Isaías, né? Que era um nobre, Isaías os estudiosos, né, os teóricos, eles dizem que Isaías possivelmente era primo do rei Uzias, então ele vivia ali na nobreza, ele era alguém da corte, culto, e ele é chamado como profeta. Então a gente vê o capítulo 6, onde Isaías faz aquela fala, né, que ele habita num lugar impuro, no meio de um povo de impuros lábios, e aí vem o Senhor e toca a sua boca, ali ele já começa tendo uma visão, né? E ele conta a sua chamada, que é bem interessante, e como ele vai servir a Deus. Muito bem. Quanto ao cargo, né? Os profetas, eles eram representantes de Deus perante o povo. Então, Deus chamava o profeta, dava uma ordem e ele ia até o povo, até o rei. Nós vemos muitas vezes, né? Por exemplo, Elias que exorta Acabe, né? E os sacerdotes, eles eram representantes do povo perante Deus. Então, o sacerdote estava ali, naquele ambiente, primeiro do tabernáculo, depois ele vai estar no templo, né, que Salomão constrói, e eles têm as suas funções. A gente vai ver ali que os sacerdotes faziam as ofertas, né, cuidavam daquele ambiente interno, né, do santo lugar, e com isso eles apresentavam os sacrifícios, as ofertas perante Deus. Então, os dois são importantes dentro de um culto, né, uma vez que o sacerdote ele levava, né, as orações, levava a confissão, não é isso? E o sacrifício, fazia a aspersão, mantinha o altar do incenso, o candelabro em ordem, né? Então ali havia, como nós falamos, um cotidiano, haviam escalas, todos os dias eles estavam trabalhando e eles tinham que cumprir ali os cerimoniais, certo? É, o principal lugar do ministério dos sacerdotes era o santuário, o lugar da presença de Deus. Ao passo que os profetas, eles estavam no meio do povo, dirigiam-se ao povo nas cidades e na zona rural. Então, aonde havia a necessidade ali de mudança, eles estavam lá no meio do povo. Quanto à obra especial, os profetas se preocupavam com a justiça espiritual e a purificação do coração. Os sacerdotes estavam interessados no sistema religioso da Aliança de Israel. Ambas as funções eram importantes para o sistema da Aliança de Israel e se complementavam. Isto é, se o sacerdócio estivesse ali trabalhando, se o povo estivesse com o coração voltado para Deus, obedecendo, né, e servindo a Deus, estava tudo bem. O problema é que o povo volta e meia, né, induzido pelos reis, pelos governadores, pelas pessoas importantes, eles traziam, né, e começavam a cultuar outros ídolos e fazer outras coisas que não agradavam a Deus, esqueciam-se da lei, né, e tantas outras coisas que eles deixavam de fazer. Aí, então, um profeta era chamado para pôr em ordem esse ambiente e manter o culto em ordem, certo? Muito bem. Quanto ao ensino, ambos interpretavam a lei, como já foi observado. Os sacerdotes eram professores habituais, os profetas pregadores de reavivamento. Né? Os sacerdotes informavam e os profetas reformavam. Os sacerdotes instruíam a mente do povo, os profetas desafiavam o arbítrio e se pronunciavam com energia, com insistência, com enérgica insistência quanto à lei quando a lei era negligenciada pelos líderes e pelo povo. Ou seja,
né? Enquanto o culto estava bem, enquanto as pessoas estavam ouvindo a palavra, aprendendo a lei, e nós vemos que no reino de Israel não se separa o profano do santo, era tudo a mesma coisa, né? Se eu estava em ordem com Deus, então eu estava levando a minha oferta anualmente no templo, né? Eu estava temendo a Deus, não idolatrando outros deuses, não estava me envolvendo com casamentos com pessoas ímpias. Agora, quando isso começava a entrar dentro do ambiente da nação ali, a idolatria, né? O casamento com outros povos e a desobediência às leis de Deus, então nós vemos que o sacerdote, o profeta vinha e fazia lá o seu estudo, a sua palavra, a sua exortação para que o povo voltasse às suas origens. Houve alguns momentos em que os profetas vieram e orientaram. A gente vê, por exemplo, Samuel orientando Saul, né, a respeito das guerras, né, e ele oferecia o sacrifício ali. Samuel ele foi um juiz, né? Mas ele também exerceu a função de sacerdote, uma vez que ele foi o substituto quando a família de Eli foi morta, né? E também ele foi profeta. Veja que em Samuel nós vemos essas funções todas em andamento. Inclusive, ele é o último juiz e é ele quem unge, né, o rei Saul, a mando do povo, né? O povo insiste, Deus libera, e depois ele unge também o rei Davi. Então nós vemos ali que Samuel ele exerceu todos as três unções de uma vez só, né? Porque ele foi uma espécie de rei, uma vez que o juiz ele governava, ele era a autoridade máxima, né, no sistema de Israel, e também como sacerdote, né, ele fazia as ofertas. Nós vemos que em determinado momento Saul perde a paciência e quando Samuel chega, ele foi lá e se mete, né, a fazer um sacrifício, e com isso ele perde, né, também perde o direito ao trono de Israel. E nesse momento Deus orienta para que Samuel unja Davi como rei. Então nós vemos uma peculiaridade, né, na vida de Samuel, que foi bem interessante, que ele acumulou essas três atividades. Nós ficamos por aqui. Esse é nosso primeiro momento, né? Espero que vocês tenham gostado. Vou pedir a você que entre no link, né, que vai ser disposto aí embaixo, e você pode colocar suas dúvidas, né, tanto no YouTube, aí nos comentários, como você pode pôr suas dúvidas lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu acho que o WhatsApp é interessante porque outras pessoas podem também participar e nós podemos crescer com esse tema. Na próxima, no próximo encontro, nós vamos falar então, vamos terminar este capítulo dos profetas do Antigo Testamento, e eu espero vocês. Até mais. Nós nos encontramos em breve.